Fala galera, beleza? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre recursos argumentativos, né? Vamos falar sobre alguns recursos argumentativos, não serão todos, mas especificamente falaremos sobre contra-argumentação, pergunta retórica e pergunta reflexiva. Muito cuidado com a utilização desses dois últimos recursos, tá? São recursos que, se não forem bem empregados, eles podem fazer com que sua nota vá para baixo, e não é esse o nosso objetivo. Vou falar deles aqui só por uma questão de cumprir mesmo o conteúdo, mas não recomendo que se utilize nenhum desses dois argumentos aí, esses recursos argumentativos. Vamos primeiro para a contra-argumentação, e aqui sim é um recurso argumentativo que eu dou valor, tá? Eu, professor Daniel, tá? Não, não gosto dos outros recursos, mas tá bom. Algumas bancas também não gostam. Primeiro, contra-argumentação. Qual é o objetivo dela? Questionar um argumento oposto à posição que se quer defender, de modo a fortalecer este ponto de vista. Fortalecer o ponto de vista que você está defendendo. É mais ou menos o seguinte: você já prevê o que a pessoa vai falar a respeito do teu argumento. E com essa previsão, você lança esse contra-argumento no texto e o refuta. Isso é contra-argumentar. Estrutura básica de contra-argumentação. Você lança o argumento contrário ao teu, quebra esse argumento e reafirma o seu ponto de vista. Ponto de vista oposto àquilo que você havia lançado como argumento contrário. Vamos observar isso na prática. Nós temos aqui, ó. A entrada de imigrantes no Brasil vem sendo há algum tempo alvo de críticas de uma parte da sociedade que alega que os estrangeiros que chegam aqui tendem a compor uma massa de desempregados e sem teto. Aqui, ó, você já tem nesse período aqui bonitinho, você tem o argumento. O argumento contrário àquele que você defende, tá? Esse aqui é o argumento contrário. Lancei esse argumento. Agora o que eu vou fazer? Eu vou refutar este argumento, tá bom? Para refutar o argumento, eu vou usar outra cor. Vou usar o outro amarelo que nós temos. Vamos lá. Por conta disso, afirmam que o governo deveria proibir esse fluxo. Tá, vamos colocar aqui, ó, isso daqui como parte, segundo período, como parte do primeiro argumento, uma vez que aquele lá é o tópico frasal e esse daqui é a explicação do tópico frasal. Então, eles estão interligados aqui. Deixando tudo amarelinho, bem bonito. Pronto, excelente. Agora vamos lá. No entanto, mais eficaz, olha só esse no entanto aqui. Esse no entanto é um operador argumentativo ou um elemento de coesão que ele demonstra que agora vem uma posição contrária, uma ideia contrária, tá? No entanto, mais eficaz do que dizer não àqueles que buscam uma vida melhor em outro país, seria oferecer um programa de acolhimento controlado pelas autoridades, de modo que essas pessoas encontrassem oportunidade em território brasileiro. Então, aqui, ó, você já encontra, nesse período inteiro, esse terceiro período,
o argumento contrário, ou seja, a contra-argumentação. Você lançou um argumento que era contrário ao teu ponto de vista e, em seguida, você pegou e lançou o seu ponto de vista contrário àquele argumento, provando que o seu ponto de vista é plausível. Aqui, ele vai até aqui, território brasileiro. Falando novamente, o que aconteceu aqui? O autor do texto pegou uma posição que era contrária à que ele defende, lançou essa posição contrária. Em seguida, lançou o pensamento dele, o ponto de vista dele, contradizendo aquilo que a posição anterior trazia. O nome disso é contra-argumentar. Beleza? Antecipa um pensamento contrário ao teu, coloca-o no texto e refuta esse pensamento, apresentando o seu ponto de vista. O ponto de vista que, para o seu texto, é um ponto de vista correto. Beleza? Agora, o que você vai fazer? Depois de você lançar a contra-argumentação, você refutar aquilo que foi falado, nós vamos fechar esse parágrafo com a confirmação ou reafirmação da posição. Nós iniciamos aqui com um elemento argumentativo, né? Um, um recurso coesivo, um operador argumentativo. E aí nós temos, afinal, somos um país formado por diversos povos e negar abrigo nunca foi nossa marca. Aqui ele confirma ou reafirma a posição dele em relação a esse assunto que foi discutido dentro do parágrafo aqui. Beleza? Então, quais são os elementos que compõem esse parágrafo dissertativo que nós fizemos aqui? Esse parágrafo argumentativo que nós analisamos. Eu tenho, vamos lá, aqui no amarelo claro, eu tenho tópico frasal. Esse tópico frasal traz uma posição contrária à do redator do texto e uma explicação do tópico. Ele trouxe tópico frasal mais explicação aqui em amarelo claro. Aqui num outro tom de amarelo, nós temos o ponto de vista do redator. Lançou duas ideias. Lançou uma primeira ideia, que é contrária à posição que ele defende, e aí ele lançou em seguida o ponto de vista dele. Beleza? Lançou esse ponto de vista aqui. Em verde, nós temos a confirmação do ponto de vista, ou seja, a confirmação da posição do redator. Trocando em miúdos, tópico frasal lá em cima, mais explicação do tópico frasal. Em amarelo escuro aqui,
amarelo ouro, sei lá como é que é o nome desse amarelo. Nós temos o desenvolvimento e em verde nós temos a conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução ele lançou uma posição contrária àquela que ele defende. No desenvolvimento ele colocou a posição defendida por ele e na conclusão ele reafirmou essa posição defendida por ele. Sendo assim, nós temos aqui um parágrafo de contra-argumentação perfeito, beleza? Aqui embaixo nós temos uma análise, né, daquilo que foi escrito, mas eu fiz essa análise aqui para vocês. Caso vocês precisem, vocês vão parar o vídeo, vão dar uma lida aqui e vão observar que tudo que está escrito aqui é o que eu já estou verbalizando para vocês. Bom, agora nós temos as outras os outros recursos argumentativos que eu não recomendo muito, tá? Não recomendo, sobretudo para quem vai fazer dissertação. E por que que eu não recomendo? Não recomendo pelo simples fato de que, se o corretor não entender aquilo que você está querendo colocar, você vai perder ponto com isso. Pergunta retórica. Vou até fazer de vermelho isso aqui. Pergunta feita durante a argumentação, cuja resposta está contida nela mesma. Aí você faz uma pergunta retórica dessa lá dentro do seu texto e corre o risco, corre o risco de o corretor do seu texto não entender a lógica que você quis colocar com esta pergunta. Se ele não entende, você tem uma pontuação inferior em relação aos demais no quesito argumentação, no quesito força argumentativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao utilizar pergunta retórica. Vamos lá. É fácil perceber que o preconceito em nossa sociedade pode ser observado nas relações de trabalho. Então, esse aqui é o meu tópico frasal. Tópico frasal. Esse é o assunto que vai ser trabalhado, vai ser abordado nesse parágrafo inteiro. Depois, isso porque muitas vezes tem-se um método de seleção profissional que leva em consideração aspectos subjetivos no lugar de técnicos, tais como as questões de raça e de gênero. Então, aqui ele começa fazendo uma explicação do tópico frasal e, junto com essa explicação, ele já lança também o recurso que ele quer usar da exemplificação. Ótimo. Trouxe um exemplo e agora ele vai afirmar o ponto de vista dele. Ele vai colocar o ponto de vista dele. Vamos fazer com esse azulzinho aqui. No entanto, perceba esse operador argumentativo, que é o operador argumentativo que demonstra que o que vai ser escrito depois é contrário àquilo que tinha anteriormente. No entanto, essa distinção é equivocada, já que a capacidade individual vai além de definições prévias, o que nos leva a uma questão fundamental. Com isso daqui, ele abre espaço para a utilização da pergunta retórica. Até quando aceitaremos arbitrariedades desse tipo? Ele abre espaço para colocar a sua pergunta retórica. Por que essa pergunta é retórica e não reflexiva? Porque a resposta está contida nela mesma.
Anteriormente, ele colocou algumas situações que mostram que nós não podemos e não devemos aceitar esse tipo de situação como uma situação normal, tá bom? O problema todo é, vamos lá, eu tenho uma situação aqui já ruim, percebe? Nos leva, isso aí já é um problema, uso da primeira pessoa. Se o texto for dissertativo argumentativo, você não pode fazer uso da primeira pessoa. Isso daqui, ó, não poderia acontecer, tá? Aqui, ó, isso daqui não poderia acontecer. Eu já tenho um problema de construção desse parágrafo. Se for o parágrafo de dissertação, isso daí já tiraria ponto. Já tiraria ponto do candidato. Então, o que, que você deveria fazer aqui? Escrever na terceira pessoa. Pronto. Escreveu na terceira pessoa, você resolve esse problema. Agora, outra coisa. O objetivo em um texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor do seu ponto de vista. Não é fazer o leitor refletir sobre questões existenciais. Para isso existem outros gêneros argumentativos. Como, assim, exemplo eu posso dar para você aí o artigo de opinião. O artigo de opinião pode levar o leitor a refletir sobre questões existenciais e tudo mais. Texto dissertativo argumentativo não, tá? Então não gosto da pergunta retórica. Acho que ela não cabe dentro de uma dissertação. Beleza. Vamos aqui ao que o livro analisa para a gente. Ele coloca assim: ó, repare como a indagação final, devido aos comentários feitos anteriormente, deixa clara para o leitor a sua resposta. Como a situação descrita é o retrato de uma injustiça, não há dúvidas de que devemos concordar com a não aceitação das arbitrariedades apontadas por ele. Beleza. Se ele diz que isso ficou claro, ótimo. O que que eu recomendo? Eu que estou trabalhando com essa disciplina aqui no Distrito Federal há alguns anos e sei como a UNB costuma pontuar essa situação. Não use, evite. Agora, pergunta reflexiva. Pergunta reflexiva é outro recurso que eu também não recomendo para a dissertação. Pergunta reflexiva cabe no artigo de opinião. Pergunta reflexiva cabe em, sei lá, uma carta argumentativa, forçando muito a interpretação, né? Forçando muito essa barra, quer dizer, caberia, mas dentro da dissertação não. Pergunta reflexiva é uma pergunta feita durante a argumentação, sem a intenção de encontrar uma resposta imediata. Sem a intenção de encontrar uma resposta imediata. Significa dizer que o objetivo dela é simplesmente levar o leitor a refletir sobre determinado assunto. Ok, gente, você está fazendo uma dissertação, você está fazendo para a banca, você está fazendo para passar no exame, você está fazendo para obter uma nota necessária para ingressar no curso que você quer, ou se você for fazer um concurso para conseguir entrar na carreira que você quer. Você não está fazendo a dissertação para convencer o redator de alguma coisa, não. Ou para levar o redator a refletir sobre o redator, o corretor a refletir sobre situações universais. Nossa, que coisa linda, maravilhosa. Por que eu não pensei nisso? Não, o objetivo não é esse. Seu objetivo, quanto redator, é colocar o seu ponto de vista de maneira clara e objetiva. Defender o seu ponto de vista de maneira clara e objetiva. É só isso. Não tem mistério nenhum. Vamos para o exemplo de pergunta retórica, ou de pergunta reflexiva. Vamos lá. Uma das razões para a violência contra a mulher é um aspecto cultural brasileiro. Tá aqui o meu tópico frasal, tá?
A gente já sabe que ele vai falar sobre violência contra a mulher, e já sabemos que ele está culpando um aspecto cultural por esta situação aqui. Aí vem, como vivemos em uma sociedade marcada em sua formação pela difusão do patriarcalismo, que colocava os homens como provedores da casa e da família, a noção de superioridade do gênero masculino perpetuou-se. Então, após colocar o tópico frasal, ele vem com a explicação do tópico frasal. Colocou aqui a explicação do tópico frasal. Bonitinho. Lançou a ideia de que o patriarcalismo, aquele em que o homem é colocado como centro da família, como cabeça da família, ele é o elemento causador da violência contra a mulher, né? Ele fez isso aqui. Agora, o que que ele tem que fazer? Ele tem que defender esse ponto de vista. Ele vai defender esse ponto de vista no desenvolvimento. Vamos lá. Tal fato fez com que as pertencentes ao gênero oposto passassem a ser vítimas de afirmação de autoridade. O resultado, aqui ele fez causa e consequência, né? Ou, como preferir, causa e efeito. Ele lançou mão do recurso causa e consequência, ou causa e efeito, mesma coisa, nomes diferentes para uma mesma coisa. O resultado são agressões às que querem afirmar sua autonomia, seja trabalhando, seja estudando, seja tendo uma vida independente de um companheiro. Então, ele diz que a ideia, o problema da violência contra a mulher é o patriarcalismo. Isso faz com que as mulheres que não se adequem a esse modelo sofram agressões físicas ou mesmo verbais ou morais. Beleza, lançou isso daqui. Aí, para terminar, para concluir o parágrafo até que não estava mal redigido, né? O parágrafo estava bom, ele poderia muito bem ter terminado aqui, mas aí ele resolveu lançar a pergunta reflexiva. Quando deixará de ser assim? Me pergunto. Qual o objetivo disso daqui? Ah, levar a pessoa a refletir sobre um problema existente. Tá. Seu objetivo não é esse. Seu objetivo, quando faz uma redação no vestibular, faz uma redação de um concurso ou coisa do tipo, seu objetivo é passar, obter boa nota. O parágrafo estava quase perfeito, até companheiro. E aí ele decai um pouco quando ele faz uso dessa pergunta reflexiva aí. Texto dissertativo argumentativo não se presta a isso. Texto dissertativo se presta a lançar um ponto de vista e defender esse ponto de vista de maneira clara e objetiva. Aqui já tem um quê de subjetividade. E por que eu disse que o parágrafo estava quase perfeito? O uso da primeira pessoa aqui. Se você faz um texto desse para o UNB, só por isso daqui, dependendo da quantidade de pontuação que eles deem para o gênero argumentativo solicitado, que geralmente fica em torno de 3, 3,5,
Você já perde metade só por aquela palavrinha ali. A utilização daquela palavra ali na primeira pessoa, do verbo na primeira pessoa, já faz com que você perca metade da pontuação relativa ao gênero dissertativo argumentativo, porque uma dissertação argumentativa tem que ser redigida na terceira pessoa. O texto precisa ser um texto imparcial, um texto objetivo. Aí vamos lá. Não há dúvidas de que a pergunta final do parágrafo traz uma questão sem resposta. Vale perceber que a razão para isso é a própria argumentação. Ao pontuar o problema como cultural e histórico, tem-se a noção plena da dificuldade para resolvê-lo. Assim, quando a pergunta é lançada, o leitor já carrega a compreensão necessária para refletir sobre ela. Uma pergunta reflexiva serve para que o leitor entenda a dificuldade da situação analisada. Por isso, deve aparecer preferencialmente com a argumentação já finalizada. Lembre-se de que ela não busca uma resposta, mas um pensamento que vai se perpetuar em quem a lê. Então, beleza, está fazendo redação para o vestibular, não usa. Agora, se você já passou, fez jornalismo, virou um colunista, né? Você virou um articulista de um jornal, você tem lá uma coluna para você colocar a sua opinião. Aí sim, faça uso e abuso de perguntas retóricas, perguntas reflexivas, aí o seu texto vai ficar legal. Antes disso, não faça isso não, tá bom? Contra-argumentação é válido para esse estágio em que vocês estão. Os outros dois recursos não. Espero que tenha ficado muito claro para vocês, tá? Aquilo que eu quis mostrar aqui. Então, forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos. Até a próxima.